irmãos e irmãs, hoje, domingo de Ramos, somos convidados a pensarmos a leitura da paixão e morte do Senhor por toda essa semana que segue, que chamamos de Semana Santa, pois hoje nós encerramos liturgicamente a Quaresma e damos início então à semana da paixão e morte do Senhor. Eu gostaria de iniciar este momento convidando a pensarmos um pouco o que fizemos para estarmos vivendo este momento. E aí eu gostaria de ler a oração eucarística B do rito 2, para a gente iniciar a nossa trajetória por toda essa semana. Diz a oração: nos primeiros elementos fizeste surgir a raça humana e a abençoaste com memória, razão e sabedoria. Tu nos deste domínio sobre a criação. No entanto, traímos tua confiança, vivemos em discórdia e nos rebelamos contra ti. Esta oração talvez nos ajude a continuarmos pensando aquilo que iniciamos semana passada, com a pergunta: o que fizemos enquanto seres humanos? Quais foram as nossas opções? Será que nós, isso semana passada, será que nós optamos pelo Deus da vida ou fizemos a opção por outros deuses? Que aí eu atribuí uma boa parte das nossas opções que fazemos sem nos percebermos dela, que é o Deus mercado. Então, semana passada nós fomos convidados a pensarmos um pouco sobre isso. A partir de hoje, para esta semana, Domingo de Ramos, eu quero convidá-los e convidá-las a pensarmos um pouco os seus sentimentos. Qual o seu sentimento neste momento de pandemia? A gente vê muitos relatos de pessoas se colocando como temerosas. Uma vida que passa a ser uma vida de incerteza, porque nós nos achávamos muito certos e donos, às vezes, da verdade. Estamos diante de uma situação em que nos convida a percebermos que não temos certeza e nem temos a verdade. Diante disso, desta situação, gostaria que você pensasse o seu sentimento. O que você está sentindo agora diante de tudo isso? Medo, certamente, angústia, dor. Talvez alguns já começam a sentir um sentimento de desespero. E aí eu faço mais uma pergunta: não teria sido esses sentimentos de Jesus, de dor, incertezas, de medo diante da morte? Em alguns textos nos é relatado em que Jesus é encontrado em oração suando de dor e de angústia e de medo. E será que você poderia, neste momento, perceber que há um sentimento semelhante diante da morte, da sua não existência? Então quero convidar você por toda essa semana a pensar agora, não sobre as suas opções, mas gostaria de convidá-los para que nesta semana em que refletimos sobre a morte, o sofrimento do Senhor, que você aprofunde esse sentimento. Procure pensar neste momento de confinamento. Aproveite esses momentos para pensar o seu sentimento. E olhe para a Sagrada Escritura, para os relatos do texto em que nós vivemos a partir de hoje, de Domingo de Ramos. Olhe para os textos e veja como Jesus se sentiu diante da morte. E faça esse comparativo. Depois disso, de refletir,
eu convido você a pensar qual foi a opção de Jesus e qual foi a sua opção, ou qual foi a opção da humanidade diante daquilo que Deus diz: diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Tem que saber escolher. Qual delas nós escolhemos? Você e eu somos convidados nesta semana a aprofundar exatamente sobre o aspecto da dor, da angústia e do medo diante da morte. Sejamos nós capazes de, no final, também, assim como Jesus, fazermos a opção pelo Deus da vida, que é o meu Deus, o Deus de Jesus e o seu Deus. Vamos nesse momento, para encerrar a nossa reflexão, fazermos a oração da página 191 do nosso livro de oração comum. Deus Todo-Poderoso, cujo amado Filho não entrou na alegria da tua presença antes de padecer, nem na glória antes de ser crucificado. Concede-nos, misericordioso, que ao trilhar o caminho da cruz, saibamos que é o caminho da vida e da paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aí eu quero convidar você, por toda essa semana, se você tiver ou conseguir um galhinho de ramo, se souber fazer, faça uma cruz da palmeira, das folhas da palmeira, faça uma cruz e coloque na porta do seu apartamento, da sua casa ou na sua janela. Se não souber fazer a cruz, coloque o ramo, o raminho de palmeira, o ramo que você escolheu para este momento simbólico, coloque diante, na porta da sua casa ou na janela do seu apartamento ou da sua casa. Um local onde as pessoas possam compreender e saber que ali existe um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração por toda esta semana e aprofundemos o nosso jeito de ser e de viver como cristãos e cristãs neste momento de dor e de angústia em que vivemos todos nós. Perseveremos na paz e na alegria do Senhor.